Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de março, celebramos Santo Ambrósio de Sena. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 1220, na cidade de Sena, na Itália, mesma cidade de onde saíram também, por exemplo, Santa Catarina de Sena e São Bernardino de Sena. Ambrósio nasceu numa família nobre, rica ali da região, chamada de Sansedone, e a família tinha um castelo. Ambrósio nasceu nesse castelo, mas, para surpresa de todos, ele nasceu com o corpinho todo deformado. A família ficou muito espantada com aquilo. Aquilo mexeu certamente no ego da família, que decidiu esconder o bebê. E, depois de um tempo, sem apresentar o bebê publicamente, a família entregou Ambrósio para que uma senhora, uma ama, cuidasse dele bem longe do castelo, no anonimato. E essa senhora era muito cristã e ela começou a levar com frequência Ambrósio para a igreja do convento de Santa Maria Madalena e levou Ambrósio para lá várias vezes ao longo do ano, sempre pedindo a cura para ele. E ela foi percebendo que gradativamente o corpo dele ia, digamos assim, sendo consertado, sendo curado. E ao final de um ano, o corpo dele já estava perfeito, como um corpo de bebê. A ama, então, decidiu levar Ambrósio de volta para o castelo. A família ficou muito impressionada. A partir de então, passou a considerar Ambrósio uma espécie de milagre vivo e ele logo se desenvolveu muito. Desde criança, ele sempre foi muito piedoso, sempre muito dado à oração, aos sacramentos, sabia orações enormes, decoradas e rezava várias vezes ao longo do dia. Ele tinha uma personalidade mais séria, era muito estudioso, muito virtuoso e, acima de tudo, muito caridoso para com os pobres. Ele que certamente entendia muito bem a situação de quem é abandonado, de quem é desprezado pelos outros. Por conta da sua própria história de vida, ele passou a desenvolver uma sensibilidade muito grande para com os abandonados, os enfermos, os pobres. Então ele, com o aval da família, transformou uma parte do castelo numa hospedaria para os pobres e se dedicava boa parte do dia aos cuidados daquelas pessoas que passavam por ali. Com 18 anos de idade, para surpresa de ninguém, ele decidiu ingressar na Ordem Dominicana, que havia sido fundada há pouco tempo por São Domingos de Gusmão. A família deu todo o apoio, ele ingressou na Ordem Dominicana e passou vários anos em formação, estudando. A Ordem Dominicana sempre foi uma ordem que valorizou muito a formação e os estudos. Inicialmente, ele teve a sua formação em Sena, depois ele foi transferido para Paris. Lá ele foi aluno do grande Santo Alberto Magno e colega de Santo Tomás de Aquino. Aliás, os dois ficaram muito amigos nessa época. Depois do tempo de formação, já ordenados sacerdotes, Santo Tomás de Aquino passou a se dedicar totalmente ao ensino, pelo menos nos primeiros anos da vida sacerdotal dele, enquanto que Ambrósio se tornou um pregador ambulante. Passou pela Alemanha, pela Hungria, pela Itália, e a pregação dele sempre tocava muito as pessoas. Ele tinha uma profunda vida interior, era um homem muito místico, e as pessoas ficavam realmente muito mexidas com as pregações dele. Ele chegou a fazer pregações, missões também na cidade de Sena, que era a cidade natal dele. Ele chegou a conseguir pacificar uma relação muito conflituosa que havia entre dois partidos políticos ali. E ele também era muito chamado por bispos, príncipes e até mesmo por alguns papas para ajudar em certas missões, certos lugares que eram difíceis de serem evangelizados ou lugares que estavam em grande conflito. Ele sempre se colocava à disposição e, costumeiramente, os frutos da evangelização, da missão de Santo Ambrósio eram muito vastos. Depois de anos de ação missionária, com muitos frutos, com muitas pessoas convertidas, ele faleceu durante uma pregação. No ano de 1287, enquanto ele fazia o seu sermão, uma veia do peito se rompeu e ele acabou morrendo com uma hemorragia interna. Depois, ele acabou sendo considerado oficialmente padroeiro da cidade de Sena, ao lado de Santo Ansano, que era o padroeiro já mais antigo,
e praticamente logo depois da sua morte, ele já foi venerado com toda a justiça como grande santo que de fato é. Nos inspiremos no grande santo missionário que hoje nós celebramos, Santo Ambrósio de Sena, disponível para evangelizar, com o coração cheio de ardor pela evangelização, pela salvação das almas, dócil, sensível aos pobres, aos sofredores, aos abandonados. Nos inspiremos para que nós também, nas nossas circunstâncias, quebremos, pela graça de Deus, todo o véu da indiferença. Sejamos sensíveis e compassivos diante das dores dos nossos irmãos e, com atitudes concretas de amor e misericórdia, sejamos resposta. Santo Ambrósio de Sena, rogai por nós.